Olá, meu nome é Daniel, sou da comunidade Éfeta. Nós estamos aqui no curso Batalha Espiritual e é uma batalha gravar aulas sobre esse tema. E vamos falar hoje, na primeira aula de Batalha Espiritual, de um tema muito interessante. Por que batalha espiritual? Porque é um tema que nós vamos falar do nosso adversário, do inimigo de Deus, que é o demônio, Satanás, os anjos caídos, né? Na verdade, o diabo é o chefe, demônios são os seus seguidores. E é muito oportuno falar nisso porque algumas pessoas já pensam que ele não existe, que ele é uma figura da Idade Média, ou que os supostos casos de possessão no Evangelho eram casos de doenças incuráveis, ou doenças que a medicina não conhecia. Eu já vi numa aula de teologia que às vezes quando se falava em legião na Bíblia, era a legião romana, mas nada disso é verdadeiro. Nada disso está em conformidade com o ensino da igreja. A igreja católica, ela acredita na existência dos demônios, sempre acreditou. Alguns teólogos falam que não existe, infelizmente, já divulgam esse racionalismo, e isso é muito perigoso. Uma pesquisa feita no Brasil revelou algo alarmante: 50% das pessoas não acreditam na existência dos demônios. Você vai dizer, sim, mas e daí? O que eu ganho acreditando no demônio? Olha, não ganha absolutamente nada, porém você evita muitas coisas. Para nós, é lógico que o centro da fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro da fé, Ele é o centro da Palavra de Deus, Ele é o centro da Bíblia, e deve ser o centro da nossa adoração, das atenções. Então, as pessoas falam, mas não faz do diabo, divulgar o diabo. Eu acho que tem duas coisas ruins: colocar o diabo em todos os lugares, dizer que tudo que acontece é culpa do demônio, ver pelo em ovo, tudo que acontece é culpa do demônio. É trágico quando o cristão chega a esse nível. Mas também é trágico quando a gente ignora a existência do demônio. Por quê? É semelhante à pessoa que numa cidade pequena deixa a porta aberta do carro, ou a chave na ignição, ou as janelas abertas da casa, porque ela acha que ali não existem ladrões. E aí o ladrão fica livre para agir. Também na nossa vida espiritual é assim. Não precisamos ter medo, paranoia com o inimigo de Deus, mas ao mesmo tempo devemos ter respeito, não a ele, mas à atuação dele. Se a gente deixar a janela aberta, fresta na nossa vida espiritual, principalmente acreditando que ele não existe, é bem possível que ele tenha mais espaço para agir no mundo. Para você ter ideia, o filme Exorcista, quando foi gravado, baseado em fatos reais, o cenário queimou, se não me engano, 2 vezes, pegou fogo no cenário inteiro. Por que isso? Sem explicações naturais. Por quê? Porque o inimigo não quer que as pessoas acreditem que ele é verdadeiro. O principal trunfo do maligno é que as pessoas achem que ele é uma ficção, que ele não existe, que é obra da Idade Média, que é invenção da igreja para botar medo, para controlar os fiéis. Isso não é verdade, o demônio existe, infelizmente. Agora, como Deus pode ter criado algo ruim? Se Deus é tão bom, como Deus pode ter criado algo ruim? Na verdade, Deus não criou os demônios, Deus criou anjos. Os demônios, o diabo, nada mais são do que anjos que se rebelaram contra Deus. Então Deus não criou algo ruim, Deus criou anjos que foram bons, mas que pela sua liberdade, decisão própria e inteligência, se rebelaram contra Deus e se tornaram, pelo seu afastamento da graça de Deus, maus a cada dia, adversários de Deus. O Apocalipse fala de uma guerra que aconteceu no céu. Miguel e seus anjos, onde 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus. Então se diz que 1/3 dos anjos se tornaram demônios. Por quê? A carta aos Hebreus diz que Deus fez o mundo, o universo criado para o seu Filho Jesus Cristo. E Deus, num determinado momento da história, decidiu criar os homens, ou, se você preferir, infundir o seu espírito na criação para que os homens fossem a sua imagem e semelhança. O demônio Lúcifer, que provavelmente era um serafim que ficava na presença do Senhor, foi chamado a servir o homem, então servir a criatura de Deus. Só que ele se rebelou, porque por natureza os anjos são superiores aos homens, por natureza. Por graça nós somos superiores aos anjos, mas por natureza eles são superiores a nós. E ele se rebelou e
ele disse: como é que eu, um anjo tão poderoso, vou servir a um simples homem? E não se sujeitou. E houve uma batalha no céu que provavelmente foi uma batalha intelectual, porque anjo não tem corpo, né? A gente imagina a batalha, um arrancando o braço do outro, um descabeçando o outro. Provavelmente foi uma batalha sobrenatural e espiritual de inteligência, linguagem ininteligível, que é a linguagem dos anjos. Anjo também não tem boca, anjo não fala através da boca, anjo usa uma linguagem ininteligível, mais ou menos como se fosse um pensamento. Então, nessa batalha, alguns anjos decidiram acompanhar Lúcifer e o restante decidiu ficar com Deus. É bem provável que ao longo dessa discussão, alguns que inicialmente iam abandonar Deus voltaram, e alguns que inicialmente iam ficar com Deus se foram junto com Lúcifer. Quando Deus viu, num determinado momento, que aquela discussão, sabe quando você discute com alguém, você vê que a discutida ali para frente não vai levar a lugar nenhum, só vai fazer a pessoa se afastar mais? Quando chegou esse momento, Deus parou de enviar a sua graça, sinais de graça, para que o inimigo voltasse. E como as coisas de Deus são irrevogáveis, ou seja, Deus faz as coisas em definitivo, o demônio continua a existir. Jesus Cristo chama ele de príncipe deste mundo. Quando Jesus Cristo é tentado no deserto, tentação no deserto de Cristo, o demônio aparece para ele e diz assim: tudo isso, uma das tentações é: tudo isso é meu, e eu entrego, me foi dado, diz o demônio, e eu entrego a quem eu quiser. Se você se prostrar diante de mim, todos esses reinos serão teus. Jesus Cristo não fala: não, isso não é teu, ou desmente, ou chama de mentiroso. Jesus Cristo fala: somente adorarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus Cristo confirma que realmente Ele é o príncipe desse mundo. Ou seja, o mundo, nosso mundo, não é um terreno neutro. O nosso mundo não é, ao contrário que as pessoas pensam, um terreno neutro. É um terreno onde o adversário, claro, já vencido pela cruz, ainda, até que Jesus Cristo volte a segunda vez, está operando. E uma das principais maneiras dele operar é fazer as pessoas não acreditem que ele exista. Então veja, não se trata nesse curso de colocar o demônio em primeiro lugar, ou de te causar medo. Quem tem que ter medo dos cristãos é o próprio demônio, porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. O menor anjo de Jesus Cristo pode ordenar em nome de Jesus o inferno inteiro a se sujeitar. Por quê? Porque está com Jesus. Ao nome de Jesus se dobram no céu, na terra e nos infernos os joelhos, diz a carta aos Filipenses, capítulo 2. Então, ao nome de Jesus, os demônios nos obedecem. Jesus Cristo diz assim: não fiquem alegres por seus avós, porque os demônios vos obedecem, mas porque vocês têm o nome no céu. Seus nomes estão escritos no céu, ou seja, se alegrem porque vocês vão ser salvos do jeito que vocês estão vivendo. Então não devemos ter medo do demônio. A palavra diabo aparece 431 vezes na Sagrada Escritura, e a palavra espírito impuro 85 vezes na Sagrada Escritura. Mais de 550 situações, 520 situações. Isso mostra que para a Sagrada Escritura, para a revelação, palavra inspirada por Deus, o demônio é um ser que merece um certo estudo, um certo respeito. Paulo VI diz assim, que foi Papa, ele diz: sabemos, portanto, que esse ser mesquinho e perturbador, o diabo, existe realmente e que ainda atua no mundo com a sua astúcia traiçoeira. É o inimigo oculto que semeia erros, desgraças na história humana. Ainda tem uma citação aqui de João Paulo II, no dia 24 de maio de 1987. Ele diz assim: o demônio continua vivo e ativo no mundo. Então veja, por mais que um teólogo maluco fale que o demônio não existe, ou algumas vezes se ouve um pastor, um padre, um pseudo-cristão dizer isso, que o demônio não existe, você deve crer na revelação, primeiro da Sagrada Escritura e depois da igreja, que sempre disse, sempre pregou abertamente que o demônio sim existe e é um inimigo da salvação dos homens. A carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resistir-lhe fortes na fé. Então São Pedro vai dizer: cuidado com o demônio, resistam fortes na fé. Ele está procurando como um leão que ruge ao redor, esperando a quem devorar. Por que esperando a quem devorar? Porque o demônio só pode tocar as pessoas que lhe dão brecha, ou as pessoas que Deus dá permissão para que ele, de uma maneira ou através de tentação,
ou através de algum outro jeito toque. Então, não há sentido em ter medo de possessão, de opressão maligna ou de infestação, se você não deixou brecha para o maligno. Como são essas brechas que nós deixamos? Nós vamos falar ao longo do curso, mas alguma música consagrada, comida consagrada, frequentou o cultismo, ter uma vida longe de Deus, um pecado mortal. E aí existe o meio extraordinário do demônio agir numa pessoa e o meio ordinário. Meio ordinário, tentação. Meio extraordinário, possessão diabólica, opressão maligna, obsessão e infestação, que é casas, coisas, lugares, objetos que se movem, mexem. É lógico, gente, que existem casos que são explicados de maneira bastante racional, através da psicologia, da psiquiatria, às vezes até através da força da mente humana, que não é absoluta, mas tem força para fazer muitas coisas. Então, existe uma linha tênue entre doenças mentais e casos malignos, ou às vezes as duas coisas se misturam. Então é meio difícil você saber o que é cada coisa. Nós esperamos fazer uma aula no futuro só sobre isso. Então, com relação a esses estudos do site, você pode e você deve divulgar isso para quem você quiser. Não há direito autoral. Você pode pegar esses vídeos, colocar o link no seu site, pode divulgar para seus amigos, pode usar para a tua formação da sua comunidade, da sua igreja, onde você estiver. A única coisa é que você não pode vender esses vídeos, né? Então, não use isso para fazer dinheiro ou para gerar material para venda. Use e de bom grado gratuitamente esse curso. Então, acho que então nessa primeira aula, a importância de entender que o demônio existe, sim. Doenças são uma coisa, a presença do demônio são outra. Quando Jesus curava doenças, ele também expulsava demônios, que eram demônios de fato, não eram um problema mental, não era uma forma de falar da época ou qualquer coisa assim, eram demônios de fato, e que o demônio continua atuante no mundo. Tem vários casos registrados. Vários santos da igreja lutaram, tiveram embate frontal com o demônio. Santo Antão, que foi um eremita, morou no deserto. São Bento, São Pio de Petrotina, né, que exorcizou várias pessoas. O próprio João Paulo II, que ele mesmo fez alguns exorcismos. Então, o demônio, sim, ele é real. Não é obra de ficção. Terceira coisa, não é uma pessoa desprovida de inteligência que acredita no demônio. Tem muitas pessoas estudadas, com a razão bem em juízo, que acreditam no inimigo. E ao longo desse curso nós vamos falar então de como o demônio age, como é que é a sua atuação, como esta criatura, que o demônio não é Deus, né? O demônio ele passou a existir num determinado momento, diferente de Deus, que sempre existiu, que o demônio não tem os poderes que Deus tem, e como ele age na nossa vida, como ele pode agir na nossa mente, como ele pode agir às vezes nas nossas crianças, no nosso Brasil, né? Na mente das pessoas. Isso é importante. Então, o site Questões da Fé, esse é o curso Batalha Espiritual. Até a próxima aula. Deus te abençoe e fique com Deus.